Bom, minha gente, deixa eu dizer para vocês, quero fazer um comentário muito rápido na abertura do programa para em seguida introduzir aqui um evento em comum, que é uma entrevista na abertura do programa. E esse comentário rápido, para não ficar fora do noticiário do dia, é sobre a não decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal relativa ao processo, ao julgamento que reduz o foro privilegiado, restringindo sua aplicação apenas no caso dos políticos, reduz o foro privilegiado dos políticos, restringindo sua aplicação apenas a crimes cometidos no exercício do mandato e relacionados a esse exercício, ou seja, os crimes, muitos deles que levam esses processos para as cortes superiores, não têm relação nem com o mandato, nem foram cometidos no exercício do mandato. Mas uma vez conquistando um mandato, o cara que conquistou um mandato fazendo o discurso de que vai construir estrada, de que vai construir escolas, de que vai diminuir o desemprego, de que vai cuidar do saneamento, da saúde pública, não cuida de nenhuma dessas coisas e passa a cuidar de si mesmo merecendo um tratamento jurídico processual que não se aplica aos cidadãos que pagam os impostos, que pagam o seu salário e que o elegeram. O Brasil tem 260 ou 250 mil internos no sistema prisional esperando julgamentos para serem efetivamente condenados. E estão lá, enjaulados. Os políticos, quando cometem os mesmos crimes, conseguem, uma vez eleitos, escapar de processos de crimes que cometeram antes de serem eleitos ou que cometeram depois de eleitos, mas que não tem nenhuma relação com o mandato. Como, por exemplo, pegar mala de dinheiro e sair carregando para cima e para baixo. Como, por exemplo, manter um depósito com 51 milhões em espécie em Salvador. Isso não é crime que decorra do exercício da atividade política? Do mandato, não é crime que decorra das promessas políticas ou dos compromissos políticos, pelo contrário, é uma traição a eles. Pois bem, o Supremo ontem debruçou-se sobre esse processo mais uma vez, porque ele vem se arrastando na Corte Maior desde fevereiro. Finalmente ontem, novembro, foi para julgamento novamente. 7 ministros emitiram seu voto concordando com a tese do relator, o ministro Barroso, de que o foro privilegiado para políticos tem que ser reduzido drasticamente para privilegiar estas condições, ou seja, o delito decorrente da atuação do parlamentar em função do seu mandato e no exercício do seu mandato. E aí, com 7 votos a 0, o ministro Toffoli, que não deve ter tido tempo de refletir a respeito desde fevereiro, mais uma vez porque o Alexandre de Moraes também tinha pedido vista. Mas o Alexandre de Moraes, pelo menos, pode dizer, olha, eu acabei de chegar ao Supremo, não conheço o processo. Pegou o processo, analisou e devolveu. E agora o Toffoli, que está lá um monte de tempo, desde a era PT, interrompe a tramitação do processo novamente, a pretexto de ter que estudá-lo. Estava fazendo o que esse tempo todo o Toffoli? O assunto não passou no universo de suas preocupações? Esse tema está nas manchetes aí há sei lá quanto tempo, é um assunto central na discussão do país. A sociedade não quer que o foro privilegiado prevaleça da forma como vem prevalecendo, sirva de escudo para que a bandalheira na política continue impune. Se acontecer a redução do foro privilegiado para os políticos, como pretende o processo, que já tem o julgamento, que já tem 7 votos a 0 a favor dessa tese, centenas, talvez milhares de processos que estão nas cortes superiores, favorecendo a impunidade da canalhada política, vá para as instâncias iniciais e possa ter tramitação, não apenas equivalente àquela que se aplica aos brasileiros que cometem delitos ou estão sendo investigados ou julgados por isso, mas também uma tramitação minimamente célere, porque a impunidade é o grande presente do tal foro privilegiado. E aí o ministro Toffoli, me perdoe aqui, ministro, o senhor já está grisalho, quando o senhor foi aí para o Supremo ainda era um jovem de cabelos negros como a asa da graúna. Esses cabelos brancos que já se manifestam em sua cabeça, parece que não estão lhe dando alguns ganhos que a idade impõe. Esse pedido de vistas é um pedido mequetrefe para protelar uma decisão e esperar que o Congresso ali, a seu bel prazer, decida sobre ele mesmo, sendo ele o principal réu dessa história.
Então, é incrível. Pior que o pedido de vista é tão impressionante que o ministro pede vista, interrompe um processo, um julgamento, com 7 votos a 0 já, portanto não tem como reverter mais, ele já está aprovado, apenas para evitar que ele exerça, que ele produza as suas consequências legais. Porque não sendo concluído o julgamento, consequências legais não ocorrerão. Ele não se aplicará na prática. E o que é pior é que um ministro que pede vista não tem prazo para devolver o processo, para retomar o julgamento. Não entendi, aliás, entendi muito, mas enfim, era isso que eu queria dizer. A entrevista a que eu me referi, que nós vamos exibir agora, é parte de uma entrevista de 1h20 que eu fiz com meu querido amigo de muitos anos e figura maravilhosa da cultura, das artes do Brasil, José Eugênio Soares, também conhecido como Jô Soares, embora no início da carreira tenha sido conhecido como Joey Soares. A sua mulher, Terezinha Austrégésilo, com quem ele viria se casar aos 21 anos, nos anos 50 ainda, que deu a ele essa dica: ó, para com esse negócio de Joey Soares, você tem que ser Jô Soares. E, de fato, foi um dos grandes momentos em que a Terezinha Austrégésilo, uma das mulheres importantes na vida do Jô Soares, deu a ele um empurrão significativo em sua carreira. Como o Jô Soares, ele se tornou a figura que se tornou conhecida, já era uma figura que atuava no meio das artes, mas ainda não tão notória, e fez a carreira vitoriosa em várias frentes, em várias áreas das artes. Atuou em todas as áreas: teatro, cinema, televisão, foi showman, fez publicidade, diretor, ator, roteirista, autor. O diabo, o Jô Soares é multifacetado, pintor, artista plástico consagrado em bienais e tal. E essa figura maravilhosa, aos 80 anos, está lançando agora o primeiro volume de sua biografia, de sua autobiografia. Na verdade, o título é O Livro de Jô, uma autobiografia desautorizada. O Matinas Suzuki, jornalista Matinas Suzuki, a quem saúdo pelo resultado do trabalho, colou no Jô nos últimos meses, a convite do Jô e da Companhia das Letras, a editora do Luiz Vax, e em gravações, entrevistas, pesquisas e tudo mais, produziu um primeiro volume com quase 500 páginas, que eu devorei em 4, 5 dias, porque é uma leitura maravilhosa. É um passeio pela história do Brasil, a partir de um ponto de vista de quem está no palco, de quem sempre esteve na Berlinda, desde menininho. A entrevista, eu cheguei aqui arrasado, porque achei que foi um horror. Eu explico, eu fiquei tão ansioso em fazer a entrevista e que eu fui recolhendo trechos do livro e colocando no meu computador. Como a narrativa não é linear, ela é sanfona, ela vai no tempo e volta, no caso do Jô, eu fui fazendo as coisas sem cronologia, porque o livro não tem uma cronologia rígida, e também com temas que apareciam na página 10 e depois reapareceu na página 120, depois na 200. Então, os temas ficaram separados no texto que eu fui montando e também não eram cronológicos, não tinham sequência. E isso deu muito texto no meu computador, que depois eu ia agrupar de acordo com a cronologia e com os temas. Só que antes disso, eu imprimi o material para mover bloco e tal no computador, em corpo 26, porque eu não enxergo sem óculos, e eu ia gravar também para o Arte 1 essa mesma entrevista. Eu não queria ficar usando óculos. E aí deu um calhamaço de página maior que a do livro do Jô. E eu fui para a casa do Jô, que me recebeu carinhosamente anteontem, com esse calhamaço, e não consegui manipular para achar as perguntas que eu queria. Um desastre a entrevista, na minha opinião, mas todo mundo me consolou, não sei o quê. Os velhos são sempre muito bem cuidados aqui na Band News FM. Quero agradecer ao Jô por ter recebido o Grupo Bandeirantes em sua casa, na figura desse seu velho amigo. E o resultado, o fragmento do resultado está aí. Ao longo da nossa programação, nós vamos colocar uns trechos maiores dessa mesma entrevista. Vejam aí o que vocês acham desse pedacinho. Vamos lá.